Saúde a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias no Salmo de número 4. Livro dos Salmos, capítulo 4. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Amém. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua santa e rica palavra. Senhor, nesta hora, Senhor, que o Espírito Santo encontre bom terreno, Senhor, em nossos corações. E fale, Senhor, a nossa alma, Senhor. Que em nome de Jesus sejamos instruídos pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito. E que o Senhor possa me guiar, Senhor, naquilo que devo falar para a Tua igreja nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Devido as semelhanças com o Salmo 3, que, por exemplo, possui um final semelhante ao Salmo 4, alguns teólogos afirmam que o Salmo 4 e 3 eles foram escritos na mesma circunstância, no mesmo contexto. O Salmo 3, ele tem a descrição de que Davi escreveu quando fugia de Absalão, na revolta de Absalão, seu filho. E para entendermos, então, esse contexto dos Salmos 3 e 4, nós precisamos voltar um pouco no tempo e relembrar até o momento em que, o episódio em que Davi comete adultério com Batseba, e logo após cometer o adultério e saber que Batseba estava grávida, ele então manda matar o marido de Batseba, Urias, que estava na época na batalha por Israel. Esse episódio está registrado lá em 2 Samuel capítulo 11, e eu gostaria que os irmãos fossem comigo até o livro de 2 Samuel, para percebermos um pouco desse contexto que levou Davi a escrever o salmo que lemos, o salmo de número 4. 2 Samuel, capítulo de número 11, vai relatar esse episódio do adultério de Davi, da morte de Urias e do posterior casamento de Davi com Batseba. No capítulo 12, nós temos o momento em que Davi ele é repreendido pelo profeta Natã, que é enviado pelo Senhor para repreender Davi do seu pecado. Nós lemos que Deus ele perdoa o pecado de Davi. Em 2 Samuel capítulo 12, verso 13, Deus diz através do profeta Natã. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o teu pecado, tu não morrerás. Mas porque com isto deste motivo para que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Quando o profeta Natã vai até o rei Davi para o repreender pelo seu pecado, este é das sentenças do juízo de Deus sobre Davi. Davi, ele recebe
3 sentenças ou 3 juízos da parte de Deus contra ele. O primeiro é esse que nós lemos. O filho que Davi tem com Batseba, logo depois, no decorrer do capítulo 12, é relatado que o filho deles morre. O filho que nasceu da relação do adultério morre. Esse é o primeiro juízo, a primeira sentença de Deus, que embora tenha perdoado o pecado de Davi, ele traz consequências para Davi. O segundo juízo a chegar até Davi é relatado no verso de número 11, quando o Senhor diz, 2 Samuel capítulo 12, verso 11, diz assim: assim diz o Senhor, eis que farei com que da sua própria casa venha o mal sobre ti. Tomarei as tuas mulheres à tua própria vista e as darei a outro, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel e em plena luz do dia. Este homem que trará o mal sobre Davi e que irá se deitar com as mulheres de Davi em plena luz do dia diante de todo Israel, este homem virá da sua própria casa. E, mediante o relato de 2 Samuel capítulo 14, este homem é Absalão. Absalão era o terceiro filho de Davi. Absalão nasceu antes de Davi se mudar para Jerusalém, antes de Davi estabelecer o seu palácio em Jerusalém. E é interessante como no livro de 2 Samuel, a história de Davi ela atinge um clímax, um máximo, quando ele recebe a promessa de que a sua descendência será perpétua no reinado sobre o povo do Senhor, em 2 Samuel capítulo 7. Davi, depois disso, tem sucessivas vitórias militares, expande o seu reino. Só que depois do seu pecado, no capítulo 12, a vida de Davi e de sua casa declinam. Iniciando no capítulo 12, nós já vimos, o filho que Davi tem com Batseba morre. No capítulo 13, é narrada a história em que Anon, filho primogênito de Davi, filho mais velho, aquele que iria suceder Davi no trono, por estar demasiadamente apaixonado por sua própria irmã, estupra sua própria irmã, filha do seu pai Davi. Como consequência disso, o terceiro filho de Davi, que é Absalão, mata o seu próprio irmão Anon. Isso está registrado também no capítulo 13. Davi fica furioso com Absalão e manda Absalão então, e Absalão então foge de Jerusalém para não ser capturado por seu próprio pai. Isso está relatado no verso 37 e 38 do capítulo 13 de 2 Samuel, que diz assim: Absalão, porém, fugiu e foi ficar com Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi pranteava por seu filho Anon todos os dias. Assim, Absalão fugiu, indo para Gesur, onde ficou 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já tinha se consolado a respeito de Anon, que era morto. Absalão foge de Jerusalém e passa 3 anos longe. O capítulo 14 relata que depois desses 3 anos, por meio de uma mediação ali feita por Joabe, um dos comandantes do exército de Davi, Absalão volta para Jerusalém. Só que ele volta, Davi permite que ele volte, mas Davi não quer ver a cara dele. Davi passa 2 anos até se encontrar com Absalão. Isso é relatado em 2 Samuel, capítulo 14, versos 28, que diz assim: Absalão ficou 2 anos em Jerusalém, sem ver a face do rei. Davi ficou 2 anos, após os 3 que ele estava longe de Absalão, sem ver Absalão. Depois desses 2 anos, Davi, então, se encontra com Absalão. Há uma aparente reconciliação. Só que no capítulo seguinte, no capítulo 15, nós lemos que Absalão, então, ele empreende uma espécie de campanha política para tomar o trono do seu pai. Absalão decide fazer o seguinte: ele começa a se assentar na porta da cidade, onde eram julgadas as causas do povo, e começa a julgar estas causas. O povo vinha, quem tinha alguma causa um contra o outro, e trazia esta causa e apresentava diante de Absalão. E como lemos no capítulo 15, a partir do verso 2,
diz e assim: ele se levantava cedo e ficava à beira do caminho que levava ao portão da cidade. Quando passava um homem que tinha alguma demanda, que devia ser submetida ao rei para julgamento, Absalão o chamava a si e lhe dizia: de que cidade você é? Quando ele respondia: este seu servo é de tal tribo de Israel, Absalão lhe dizia: olhe, a sua causa é boa e justa, mas você não tem quem ouça da parte do rei. Absalão dizia mais: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. O verso 6 e 7 diz assim: Absalão agia desta maneira com todo Israel, que vinha ao rei para pedir justiça, e assim conquistava o coração dos homens de Israel. Ao fim de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixe-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor. Então Absalão, depois de 5 anos que ele matou seu irmão, ele está ali em Jerusalém, se encontra esporadicamente com seu pai Davi, e agora ele fica 4 anos nessa campanha política junto ao povo, convencendo o povo de que ele deveria substituir seu pai no trono. Então, desde o momento em que Absalão mata o seu irmão Anom, até o momento em que a sua revolta, a sua rebelião é deflagrada no capítulo 15, 9 anos se passaram. E a amargura no coração de Absalão só crescia contra seu pai. No capítulo 15, então, quando Absalão vai a Hebrom, ele reúne todo o povo de Israel que ele mesmo já havia conquistado durante esses 4 anos. E ele, então, deflagra uma rebelião, uma revolta contra seu pai. E para Davi não resta nada a não ser fugir, porque poucos homens ficaram com ele em Jerusalém. Até mesmo alguns de seus conselheiros, como por exemplo Aitofel, vai mesmo se rebelar contra Davi e vai seguir ali a apoiar Absalão em sua revolta. Então Davi, ele fica ali em Jerusalém com poucos homens e então ele decide fugir, porque senão Absalão, que vinha praticamente com toda a nação de Israel contra ele, iria matá-lo. Então Davi foge e deixa apenas 10 concubinas para trás, no palácio. E quando Davi foge, é então que ele escreve o Salmo 3. E nesse mesmo contexto, de acordo com alguns teólogos, escreve também o Salmo que lemos, o Salmo de número 4. Então, resumindo toda a história, nós temos o seguinte: Davi pecou contra Deus ao adulterar com Batseba e mandar matar o seu marido Urias. Após isso, Deus, mesmo perdoando o pecado de Davi, ele envia um juízo sobre a casa de Davi. E como desses juízos é de que o mal viria sobre Davi de sua própria casa. E este mal viria na pessoa de Absalão, seu próprio filho, que se rebela contra ele e busca tomar o seu trono. Davi então foge, e é nesse contexto de fuga e de perseguição que Davi escreve o salmo que nós lemos, o Salmo número 4. E agora, voltemos ao Salmo número 4. Onde nós lemos que o Salmo ele começa com uma oração. Davi diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Davi pede para que Deus responda ao seu clamor. Mas nós lemos no verso 3 do Salmo que ele tem convicção de que Deus o escuta. Em nenhum momento, durante toda essa situação, Davi teve dúvida de que Deus escutava a sua oração. Ele permaneceu confiante de que Deus escutava a sua oração. Então, com essa confiança, ele pede: Senhor, me responde o meu clamor. E a certeza de Davi estava baseada em 3 coisas que nós encontramos no Salmo. A primeira delas está no verso 1, quando Davi diz: Deus da minha justiça. É interessante perceber que o primeiro motivo da certeza de Davi, a primeira base que dava essa convicção a Davi de que Deus o escutava, era a justiça de Deus. Mas é interessante perceber isso, porque era justamente essa justiça de Deus, que não deixa o pecado impune, que estava fazendo com que Davi passasse por aquela situação. Davi sabia que era justo da parte de Deus de que ele enfrentasse as consequências da sua desobediência, mesmo que Deus o houvesse perdoado. Porém, Davi sabia que esse mesmo Deus que é justo e que pune o pecado,
ele é também rico em bondade e grande misericórdia. Davi sabia, e na verdade ele já tinha experimentado, que o Senhor o havia perdoado pelo pecado que ele havia cometido. E por causa disso ele clama, e ele tem essa convicção de que Deus o escuta, porque Deus é justo. Ele sabia de que Deus já o havia perdoado. Então, mesmo diante das consequências da sua desobediência, ele clama: Deus, tu és justo, me responde. Ele ora na certeza de que Deus o escuta e na convicção de que Deus é justo para exercer justiça contra o mal que seu próprio filho estava fazendo. Embora Deus tivesse ordenado aquilo como um juízo por causa do pecado de Davi, Davi ainda cria que Deus era com ele, porque o próprio Deus havia dito isso. O próprio Deus havia dito a Davi que havia perdoado o seu pecado. Então ele se agarra nisso, ele se agarra nessa justiça de Deus. Ele se agarra no fato de que Deus o perdoou. A segunda razão para a certeza de Davi também está no verso 1, quando ele diz: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi não clama por justiça com base em sua própria justiça. Davi reconhece que ele era pecador e que, por causa que ele era pecador, Deus somente poderia ouvir e responder a sua oração por meio de sua misericórdia. Davi não chega diante de Deus e exige uma resposta de Deus, como dizendo: olhe, eu sou o rei, o Senhor tem que me responder. Como ele faria, talvez, com um dos seus servos. Não, a linguagem que Davi usa é uma linguagem de humilhação. É uma linguagem de alguém que se coloca no seu devido lugar em relação a Deus. Ele diz: tem misericórdia de mim. É como se Davi estivesse dizendo: Senhor, eu estou enfrentando as consequências do meu pecado, e eu sei que eu não mereço. Mas eu te peço, pela tua misericórdia, me ajuda, me responde. Ele clama por favor a um Deus que é rico em graça e misericórdia. Ele clama pelo derramar da graça, e é com base nessa certeza: Deus é justo e misericordioso, que então ele tem certeza de que Deus o escuta. Mas existe uma terceira base para esta certeza de Davi. E esta terceira base, esse terceiro motivo, está no verso 3, onde Davi diz que o Senhor distingue para si o piedoso. Algumas traduções trazem assim: o Senhor separa para si o piedoso, ou escolhe para si o piedoso. E talvez a maior certeza que Davi tinha que Deus o escutava é porque Deus havia separado Davi para ser seu filho. Esta era a convicção que Davi tinha. E é interessante o verso 3, porque ele diz: Deus separa para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Esse homem piedoso que ele fala, ele está se referindo a ele mesmo. E a gente poderia pensar: mas ele não pecou? Mas ele foi separado para Deus por uma ação do próprio Deus. Davi não era piedoso por causa daquilo que ele fazia, por causa das suas obras. Davi era piedoso porque o Senhor havia distinguido, separado, escolhido Davi para ser dele. A piedade, a santidade, ou a pureza, são termos sinônimos, ela é uma obra do próprio Deus em nós. É o Senhor, é o próprio Deus, o Espírito Santo, que opera em nós esta santificação, que retira aquilo que há de mal, da velha natureza, do velho homem em nós, e nos renova segundo a imagem do seu Filho, do Filho de Deus, Jesus Cristo. É o Espírito Santo quem faz essa piedade crescer em nós. É uma obra do próprio Deus em nós, nos santificando e nos moldando com o padrão de santidade que Ele tem. E Davi sabia disso. Davi, no Salmo 51, que é o registro da oração que ele faz a Deus após o profeta Natã o confrontar pelo seu pecado, ele pede a Deus para que Deus o purifique e ele ficará limpo. Ele sabia de que essa pureza, essa limpeza, era uma ação do próprio Deus sobre a vida dele. Então ele pede: me purifica.
Davi sabia que a piedade que ele tinha não vinha dele, vinha de Deus. E isto evidenciava uma coisa mais sublime, uma coisa maior, uma coisa que antecedeu tudo isso. O fato de que Deus o escolheu para ser dele. Como foi pregado no último domingo pelo presbítero Neto. A conversão, ela sucede à eleição. A eleição é a razão por trás do derramar da justiça e da misericórdia de Deus na vida de alguém. Deus, Ele só derrama a sua misericórdia e a sua graça sobre aqueles a quem Ele, de forma especial, aqueles a quem Ele escolheu. E esta certeza de que Deus escolheu, separou para si, é o que faz com que Davi tenha convicção. Ele me escuta. A mesma certeza que temos de que Deus nos escolheu, é a certeza que nós teremos de que Ele escuta a nossa oração. Se nós temos dúvidas, se somos escolhidos, se somos filhos de Deus ou não, com toda certeza, a nossa oração será duvidosa. A gente vai orar meio que, como tem na linguagem do serviço público, proformes. Eu vou orar aqui só para ver se acontece. Mas dentro de nós, a gente não tem certeza. Porque no fundo, aquele que duvida se é filho de Deus, aquele que duvida se Deus de fato o amou e o escolheu, ele não tem convicção de que Deus o escuta. Mas por outro lado, o homem piedoso, que foi separado por Deus para ele mesmo, não tem dúvidas. Aqueles que, como o apóstolo Paulo escreve em Romanos, aqueles a quem o Espírito Santo já testificou no coração que são filhos de Deus, eles oram com a convicção de Davi: o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Os filhos de Deus, eles podem ter a mesma certeza que Jesus teve quando disse: Pai, eu clamo porque eu sei que sempre me ouves. E embora nós não saibamos orar como convém, e muitas vezes nós pedimos algo que não está de acordo com a vontade de Deus, nós temos certeza de que o Pai ouve a nossa oração, não por causa da nossa justiça, mas porque, primeiro, nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós junto ao Pai, que sabe daquilo que nós necessitamos e que sabe daquilo que nós passamos, o Deus Filho Jesus Cristo. E segundo, porque nós temos o Deus Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus, levando as nossas orações até Ele. Então os filhos de Deus que foram escolhidos e foram separados pelo Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, antes que qualquer coisa existisse, antes que existisse o mundo, antes que existissem os anjos, antes que Satanás pecasse, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, nos amou e nos escolheu para si. E esta certeza da eleição, da escolha de Deus, nos traz convicção quando vamos orar. Isso muda a forma como nós oramos. Porque quando somos relembrados da eleição, nós somos todo orgulho que há em nós é posto por terra. Porque quando somos relembrados de que Deus nos escolheu, de que Deus nos amou, antes de houver qualquer coisa a existir, sem motivo algum, a não ser o seu próprio amor, quando nós nos lembramos disso, nós somos humilhados. Nós caímos por terra com o nosso orgulho e reconhecemos: eu não fiz nada para merecer este amor. Nós reconhecemos que não temos justiça própria. Quando somos relembrados da eleição, nós reconhecemos que somos totalmente dependentes de Deus. Essa convicção nos leva à humilhação. E a humilhação é o princípio da oração. Toda oração começa na humilhação. Toda oração é um ato de humilhação diante de um Deus que é poderoso. Os soberbos, os que se acham demais, ou os que se acham muito bons ou muito fortes, não oram. Quem se acha forte o suficiente, não ora. Porque reconhece ou imagina ter em si mesmo a força necessária para viver. Mas aqueles que oram, eles são como o publicano, que, ao contraste do fariseu, se humilhava diante de Deus e reconhecia que era pecador.
A palavra do Senhor nos garante que Deus ele rejeita os soberbos, os arrogantes, mas ele concede graça aos humildes. A oração começa na humilhação, começa no reconhecimento de que somos totalmente dependentes de Deus. E é com esta certeza de que Deus o escolheu, de que Deus é justo, de que Deus é misericordioso, que Davi clama: responde-me, Senhor. E entendidas as bases da fé de Davi, nós vamos para o conteúdo. O que é que Davi pede a Deus? Davi pede alívio. E era muito justo que Davi pedisse alívio. Davi estava fugindo do seu próprio filho. Talvez se a situação que aconteceu com Davi aqui acontecesse conosco, talvez a gente não tivesse nem força para orar, provavelmente. Os pais que já foram decepcionados ou que já passaram por alguma decepção ou tristeza com seus filhos, entendem isso. Talvez se um filho perseguisse você que é pai ou mãe e buscasse tirar sua própria vida, talvez você perdesse as forças. E tudo o que você desejaria é a mesma coisa de Davi: alívio. Davi pede alívio. Davi estava angustiado com tudo aquilo que estava acontecendo. O verso 2, ele traz um relato breve daquilo que estava acontecendo com Davi. Os filhos dos homens estavam querendo transformar a sua glória em vergonha, estavam querendo tirar Davi do reino e matar Davi. Provavelmente, Davi aqui pode ter em mente aqueles que o traíram, como por exemplo Aitofel, que era um dos conselheiros de Davi, e que agora estavam conspirando com Absalão para matar Davi. E é interessante falar de Aitofel, porque quando Davi foge de Jerusalém e chega aos seus ouvidos de que Aitofel o traiu e foi ter com Absalão para conspirar contra Davi, Davi faz uma oração a Deus. Davi pede: Senhor, que todos os conselhos de Aitofel sejam transformados em loucura. Que Deus confundisse a mente de Aitofel. E nos relatos seguintes da rebelião de Absalão, a própria derrota de Absalão vai vir porque Aitofel dá um conselho ruim para Absalão. Porque Deus escuta a oração de Davi, quando Davi clama, confunde a cabeça de Aitofel. Deus escuta, atende o pedido de Davi e confunde Aitofel, faz com que Aitofel dê um conselho ruim para Absalão. E isso seria a derrota de Absalão. Então, a oração de Davi, como nós vemos no futuro, né? Ela foi ouvida. Deus deu alívio a Davi. Só que Davi, mesmo sem ver que esse alívio chegaria, ele cria. E ele clama: me dá alívio. Me dá alívio, Senhor, da minha angústia. Davi pede por alívio naquele sofrimento que ele estava passando. E no verso 6 nós dizemos que Davi não era o único a estar angustiado. Davi diz no verso 6, há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Provavelmente aqueles que fugiram junto com Davi estavam tão angustiados quanto ele. Talvez mais do que ele. Talvez eles sofressem uma punição até maior do que Davi, porque eles rejeitaram seguir Absalão. Então eles ficaram com medo. Eles perguntavam uns aos outros, quem nos dará a conhecer o bem? Eles estavam angustiados, eles estavam olhando uns para os outros e aí, quem vai nos salvar? E provavelmente eles olhavam para Davi e esperavam que Davi dissesse, eu vou ter uma solução. Ele era o rei, afinal. É isso que normalmente homens esperam de governantes ou de chefes militares. No momento de aperto, eles dizem, e aí, quem vai resolver? Só que Davi não confiava em si mesmo. Davi ora no verso 6, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Davi diz, não olhem para mim, a salvação não vem de mim. Não sou eu quem vou fazer com que vocês desfrutem o bem, é o Senhor. Ele clama e ele aponta para Deus, para o único que pode fazer com que todos desfrutem do bem e de alívio. Davi ora então novamente no verso 6 com a mesma convicção de antes e pede, Senhor,
levanta sobre nós a luz do teu rosto. Davi pede que Deus resplandeça seu rosto sobre o povo, o que significa um pedido para que Deus derrame bênçãos e seja favorável sobre o seu povo. Deus é o próprio bem, é isso que Davi está querendo dizer para o povo. Eu estou angustiado, vocês estão angustiados, todos nós estamos nessa situação difícil, mas o socorro não vem de mim. Quem nos dará a conhecer o bem é Deus, Ele é o próprio bem. Ele é o conjunto de todas as perfeições. Ele é o bem supremo por quem todas as criaturas anseiam. Somente Ele pode nos dar alívio e bonança. Quando Deus brilha o seu rosto sobre nós, nós temos paz. Mas quando Deus vira o seu rosto e retém sua mão sobre nós, nós padecemos, nós nos angustiamos. Porque o homem tem esse anseio colocado pelo próprio Deus, pelo eterno. E de tal forma que, a não ser que esse eterno seja favorável a ele, ele vive em angústia. Davi sabe que a única coisa que vai dar alívio e paz a ele e ao povo é o próprio Deus. O que nos poderá fazer o homem mal? Que mal nos poderá fazer qualquer doença? Como diz o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, se o seu rosto está favorável a nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, como foi mencionado nessa noite, mas o entregou por amor a nós, será que ele não nos dará graciosamente, junto com o seu filho, todas as demais coisas? Deus nos dará alívio pleno e definitivo de nossas tribulações e provações, quando do céu for revelado nosso Salvador Jesus Cristo. Davi queria que o povo entendesse isso. Ele queria, não ponham sua esperança em mim. Não ponham sua esperança no seu chefe. Não ponham a esperança de vocês no seu líder. Não ponham a esperança de vocês no governador, no prefeito, no presidente, seja dessa nação ou de outra nação. Não ponham. Não ponham sua esperança em ninguém, a não ser em Deus. É Ele quem nos fará conhecer o bem. Quando Deus brilha o seu rosto sobre nós, o nosso coração se enche de duas coisas: alegria e paz. Olha o verso 7, Davi fala: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. É interessante esse verso 7, porque Davi não diz, tu tens me dado alegria. Davi não diz isso. Davi não diz, o Senhor é a minha alegria. Também Davi não diz isso. Ou, o Senhor me concederá o retorno ao meu palácio. Davi não diz isso. O que Davi diz é, o Senhor me dá mais alegria do que os ímpios têm em suas bonanças. Pense na situação mais favorável que um homem natural pode enfrentar aos olhos terrenos. Alguém que tem todas as suas contas pagas, que não precisa se preocupar se no final do mês ele vai conseguir chegar com algum dinheiro. Provavelmente para o mundo esse é o padrão de sucesso. Alguém que tem uma renda bem estabelecida e que não passa por apertos. Alguém que também tem uma saúde boa ali, que não passa por muitas doenças. Alguém que é abastado de alimento, de comida e bebida, de vestes. Alguém que, por exemplo, nos feriados e nos finais de semana pode fazer uma viagem para onde ele quiser e conhecer lugares do mundo. De acordo com os padrões do mundo, isso é a bonança. Isso é a bonança. De acordo com os padrões do mundo, quem estava na bonança, na tranquilidade, neste momento, não era Davi, era Absalão. Estava lá no palácio do rei, com as concubinas do rei, desfrutando de toda a riqueza que o seu pai havia conquistado. Mas Davi fala, eu tenho mais alegria do que eles. O ímpio, em toda a sua riqueza terrena, ele não tem 1% da alegria que o justo tem no maior dos sofrimentos. É isso que Davi diz no verso 7. Mais alegria eu tenho do que eles que estão na fartura. É isso que o alívio de Deus nos dá, alegria. Alegria verdadeira, duradoura,
que independe das situações. E aqui nós aprendemos uma lição. Quando estamos angustiados, nós tendemos a ver a grama do vizinho sempre mais verde. Quando estamos passando por sofrimento, todo mundo é mais feliz do que a gente. Isso é uma convicção. Quando você está na situação difícil, parece que qualquer pessoa tem mais felicidade e mais paz do que você. Você olha, você não encontra um que diga, eu tenho mais alegria do que aquele rapaz ali. Pelo menos melhor do que ele eu estou. Na verdade, o que o mundo fica buscando é justamente isso. Ele fica buscando pessoas que são inferiores a eles para se exaltar. Mas isso é a maneira do mundo. O Filho de Deus, aqueles que foram separados por Deus, foram escolhidos por Deus, eles têm mais alegria independente da situação. Se o seu vizinho tem mais posses, mais saúde, uma casa melhor do que você, o justo, o Filho de Deus, ele tem mais alegria do que o ímpio. Na verdade, o Filho de Deus, ele tem mais alegria se ele estivesse na situação de Jó, do que o ímpio que tem a situação de Salomão. É isso que dá, e é por isso que esse versículo é tão surpreendente. Porque ele não diz que o Senhor apenas deu alegria, ele está dizendo, o Senhor concede alegria mais do que qualquer coisa melhor que há no mundo. É isso que Davi está dizendo. A angústia é o inimigo da alegria, pois nos faz ficar míopes para o bem do Senhor. Mas quando o Senhor brilha o seu rosto sobre nós, nós temos alegria. E o mundo não entende isso. O mundo não entende como é que você está passando por essa situação, fica contando até os centavos, para ver se chega no final do mês e está ok ali, sem dever ninguém, sem ficar no vermelho, sem ficar no aperto. Como é que tu passa essa situação e tu é alegre desse jeito? O mundo não entende isso. O mundo não entende isso. É por isso que Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz que esta é a paz que excede todo entendimento, porque não há razão lógica dentro do ser humano para explicar isso. Porque essa alegria transcende esta realidade terrena que nós conhecemos. A alegria do cristão excede todo entendimento. A alegria do cristão independe das coisas, de tal forma que quando as coisas se ausentam, ele é feliz. Quando ele tem as coisas, quando o cristão tem posses, ele é feliz. Quando ele não tem, ele também é feliz, ele é alegre. Porque Deus dá mais alegria a eles do que há no mundo inteiro. A segunda coisa que o alívio de Deus traz é paz. Verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. É interessante esse verso, porque no contexto de Davi, dormir era uma coisa perigosa. Davi estava sendo perseguido. E na guerra, não tem bonzinho. Se uma pessoa do exército de Absalão chegasse na tenda de Davi, por engano, ele achasse Davi dormindo, ele iria matar Davi. Com toda certeza. Essa é a situação de uma guerra. E dormir numa guerra é perigoso. E eu sei que esse contexto de guerra, para nós, como nós vivemos em um país que não é tão presente militarmente, e não participa de tantas guerras, eu sei que esse contexto aqui de guerra, às vezes, nos foge na nossa realidade, como brasileiros. Mas, quantas guerras internas nós enfrentamos diariamente e que ameaçam a nossa paz e tiram o nosso sono? Quantas vezes você deixou de dormir por uma situação complicada que você estava passando? Quantas vezes você deixou de dormir por uma discussão com alguém ou por uma dor de cabeça que alguém estava lhe dando? Quantas vezes você deixou de dormir por conta disso? Quantas guerras internas cada um de nós enfrenta diariamente e que nos tiram o sono? Só que não temos para onde correr. Nós precisamos dormir. Todos nós. Deus é tão soberano que quando Ele nos criou, Ele colocou essa limitação. Ó, você precisa dormir. Quem não dorme, mesmo que, imagine, eu estou fazendo algo que vai me fazer conquistar algo mais na frente.
Mas no final, ele precisa dormir. Nem que seja 4 horas por noite, mas ele precisa dormir. Todos nós precisamos dormir. Isso é uma limitação que o próprio Deus nos colocou. E isso também é uma coisa que nos humilha. Sabe por quê? Porque é Deus mostrando para a gente que todos nós, criaturas, somos limitados. Somos limitados. Se seguirmos o que a ciência diz sobre o sono, sobre a importância do sono, que o ideal seria que dormíssemos 8 horas por noite, nós teríamos que pelo menos 1/3 do nosso dia, estendendo talvez até da nossa vida, nós precisaríamos não fazer nada. Nós necessitamos disso. E quando não dormimos, nosso corpo sente. No outro dia a gente acorda, nem acorda, a gente fica todo quebrado. Só que Davi diz que o alívio de Deus dá paz. E essa paz faz ele dormir sossegado, sem remédio, sem drogas que o façam desacelerar. Dormir. Logo pego no sono. O quanto que a nossa falta de sono reflete a nossa falta de paz. Temos que ser sinceros, irmãos. Todas as vezes que nós deixamos de dormir, porque estamos preocupados com a situação, é porque nós estamos pensando que o fato de não dormir vai resolver a situação. Se você deixar de dormir e de descansar, essa ausência de sono vai converter o coração daquela pessoa por quem você tem orado? Vai curar aquela pessoa que está doente e que você está preocupado? Vai resolver o conflito que você está tanto perturbado aí que seja resolvido? Você não dormir vai resolver isso? Não. Porque só existe um que não dorme. Só existe um que não precisa dormir. Só existe um que não pestaneja, que os olhos dele nem cochilam, que é o próprio Deus. E ele sim não precisa dormir. Ele sim é quem pode passar de eternidade a eternidade acordado. E ele sim é quem tem poder para converter corações, para curar de doenças e para resolver conflitos. Quando nós não dormimos, quando ficamos inquietos, isso está refletindo que nos falta paz. Nos falta paz. E Davi diz: em paz eu me deito e eu logo pego no sono. Porque tu, Senhor, me fazes repousar seguro, tu me dás segurança. Como foi lido no Salmo 121, como nós cantamos essa noite, Deus é quem nos guarda. É Ele quem nos faz viver em segurança e em paz. É Ele. Eu tenho certeza que os que estavam angustiados junto com Davi aqui, viam Davi lá, dormir na tenda, e pensavam, a gente está aqui, perdendo os cabelos e o sono, e Davi está aí, dormindo. É isso que a confiança em Deus produz. Por fim, o que fazer após orar? O que fazer enquanto estamos naquele momento em que oramos pelo alívio e o alívio ainda não chegou plenamente e a situação não se resolveu? Davi orou aqui no Salmo 4, só que passaram-se mais alguns dias ou semanas, não sei, talvez meses, até que se resolvesse a contenda com Absalão. O que fazer enquanto a situação não se resolve de forma plena? Porque embora tenhamos alívio dentro de nós, paz e alegria, ainda há um incômodo nos nossos corações por causa da situação que está ao nosso derredor. O que fazer? Davi responde no verso 4. Tremam de medo e não pequem, consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifício de justiça e confiem no Senhor. A resposta curta e rápida é confiar em Deus. É confiar em Deus. É crer, confiar de que o Senhor é quem nos dará o alívio. Essa tradução da Nova Almeida atualizada, ela é bem diferente dependendo da sua versão. O verso 4, talvez uma melhor tradução para ele seja: tremam, irai-vos e não pequeis. Consultai no coração, consultai no travesseiro ou na cama o vosso coração, ou falem convosco e sosseguem.
E aquietai-vos, algumas traduções trazem. Esse mesmo texto vai ser citado por Paulo lá em Efésios capítulo 4, quando ele diz: irai-vos, mas não pequei. Não se deixem pôr o sol sobre a vossa ira. Sabe o que Davi está dizendo é: o que é que eu faço enquanto a situação externa não se resolve? Eu tenho alívio, eu tenho paz, eu tenho alegria, mas o que é que eu faço enquanto a situação externa ainda está lá? A confusão. Confie em Deus. Aquietem-se. É isso que Davi diz. Confie e espere. Não pense que a sua ira vai trazer a justiça de Deus. Tiago escreve isso em sua carta. A ira do homem não produz a justiça divina. Não pense que você se irá e despejar palavras ou ações grosseiras vai resolver a situação. Muitas vezes, quando nós estamos angustiados, nós somos tentados a descontar nos outros a nossa angústia e as nossas dores. Nós nos tornamos, talvez, somos tentados a ficar como aquelas pessoas amargas, que é sempre descontando no outro, pesado. Principalmente quando a nossa angústia é produzida pela ação de outros, como era a situação de Davi. Quando a nossa angústia, quando a nossa tristeza é produzida por algo que outra pessoa faz, aí é que a gente quer descontar em todo mundo mesmo. Só que Davi diz: irai-vos, mas não pequem. Sabe o que é que você faz? Vá deitar. Existe um ditado que diz: estar nervoso, vá deitar. Literalmente é isso que Davi está dizendo. Vá lá para o travesseiro e fique lá, converse com você mesmo. Converse com você mesmo e espere, deixa a ira passar. Mas aquietem-se, porque toda quietude é um sinal da mansidão. É um sinal da confiança em Deus. Davi nos relembra que a ira do homem não pode resultar em nada de bom. Davi nos exorta literalmente a descansar. Quantos pecados nossos, quantos erros seriam evitados se nós parássemos e meditássemos no motivo da nossa ira? Muitas vezes nós estamos irados e angustiados por algo que nem aconteceu ainda. Pela possibilidade de acontecer, a gente já fica angustiado. Já fica irado, com raiva. Ou então, às vezes, nem foi direcionado a nós aquilo que outra pessoa fez ou falou, mas a gente toma a dor para si e por causa disso peca. Quantos pecados não seriam evitados se nós tivéssemos meditado sozinho na forma de responder a determinada situação? Muitas vezes, no calor do momento, acabamos por dar lugar à carne e falar ou fazer coisas das quais nos arrependemos posteriormente. Tiago nos exorta em sua carta que sejamos prontos para ouvir, tardios para irar, tardios para falar. Na verdade, o que Davi diz é que mesmo após meditar sozinhos, a nossa resposta não deve ser de ação, mas de quietude. Isso pode fazer com que outras pessoas lhe critiquem. Você pode ouvir: deixa de ser besta, deixa de ser frouxo, toma coragem, toma uma atitude, deixa de ser mole, enfrenta a situação. Todos nós já devemos ter escutado isso em algum momento. Mas o que a palavra de Deus nos diz é de que aqueles que têm a certeza de que Deus os escuta, têm paz e alegria o suficiente para dizer: eu não vou fazer nada, eu vou me aquietar e confiar em Deus. Deus vai cuidar da situação. É isso que Davi tinha feito. Ele já tinha orado: Senhor, confunde o conselho de Aitofel. Ele já tinha orado. Então ele ora, entrega a Deus e ele espera. Eles se aquietam. Aqueles que confiam em Deus descansam a cabeça tranquila no travesseiro. Eles têm alegria e paz. Aqueles que confiam em Deus vivem seguros, mesmo que estejam passando por lutas e até mesmo por risco de vida, pois Deus brilhou seu rosto sobre eles e os abençoou. Portanto, confie em Deus e espere por Ele. Somente Deus poderá fazer com que você desfrute o bem. Somente Deus pode encher teu coração de alegria e paz. Somente Deus pode te fazer viver em segurança. Confia em Deus na angústia, povo do Senhor. E para encerrar, eu queria convidar o presbítero Neto
A gente vai louvar um hino. Queria que os irmãos colocassem de pé. A gente, como igreja, certo? Amém.